noite a todos. Vamos iniciar nossa última live dessa semana. Já vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Mauro. Pronto, convite enviado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Franciele. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Bem, super bem. Coisa boa. Boa noite a todo mundo que está entrando. O pessoal está chegando aí na live. Última live dessa semana. Fechando aí com chave de ouro, eu digo. Muito especial aí essa live aí. Essa semana aí foi muito especial para mim. Resolvi aí abrir uma semana de reflexões aí com o pessoal sobre algumas questões aí na mediação. E trouxemos aí 3 noites, né? Essa é a nossa terceira noite de lives. Então, trouxemos aí já nos outros dias um pouquinho aí sobre a importância, né, dos mediadores e advogados aí trabalharem em conjunto. Trouxemos ontem aí também a nossa importância, a nossa responsabilidade também em propagarmos, né, disseminarmos então a mediação, né, estarmos falando um pouquinho mais sobre esse assunto, estarmos trabalhando também com qualidade, enfim, estarmos passando adiante, né, um pouquinho do nosso conhecimento na mediação. E hoje, então, convidei o professor para estar conversando comigo aí sobre mais a construção, né, de uma sociedade democrática, né, professor, por meio da mediação. Então, por intermédio aí da mediação. E daqui a pouquinho eu já passo a voz para o senhor, mas eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer por o senhor ter aceito e já apresentando o senhor aqui para o pessoal. Então, o professor Mauro, eu digo que ele foi o culpado de eu estar aqui hoje falando sobre a mediação com todo mundo. Ele foi meu professor na faculdade, ele foi quem me apresentou esse universo da mediação. Então, foi quem me despertou, né, essa vontade mesmo de ter conhecido a mediação ali no finalzinho da faculdade, né, professor? Realmente foi, eu digo, eu não estava me encontrando no direito e o professor Mauro realmente me apresentou esse mundo e desde então tudo foi diferente. Então, é muito bom, assim, quando a gente tem conosco, assim, tanto tempo depois, né, professor, agora a gente atuando, assim, na mesma área e tenho muita gratidão, sim, pelo senhor ter participado da minha vida todos esses momentos aí. Depois também tive o prazer de fazer um curso com o senhor e o curso também foi muito bom, foi de muita valia. Então, agradecer mesmo o senhor, que eu tenho certeza que essa noite vai trazer conhecimentos aí incríveis para todo mundo. Vou deixar então o senhor se apresentar um pouquinho para o pessoal, falar um pouquinho do senhor, da sua história e do seu trabalho, e a gente começa a conversar. É super bom ouvir você, né, Franciele? Agradecendo ao convite, né, que você lembrou de mim e me convidou. Fiquei bem feliz de saber que você, aquela menina tímida, meio emocionada. Você está se superando, né? Você está no Instagram, você está ousando ocupar um nicho de mercado, né? No campo de quem trabalha com a cidadania, com os direitos humanos fundamentais. Então, para mim, é uma honra, um orgulho, né, ver uma aluna que consegue... Você está em qual cidade agora? Agora estou em Florianópolis. Então, Florianópolis. Tá, Florianópolis. Não tinha certeza. Florianópolis. Você está em Florianópolis, eu estou dando aula na Uniavan, ali em Balneário Camboriú, Itapema. Gostaria de agradecer aos alunos, às alunas que estão aqui presentes. Eu não consigo ter acesso à nominata de todo mundo que está aqui, né? Mas gostaria, depois eu vou olhar na gravação, provavelmente eu posso fazer um agradecimento
especial a cada um que está aqui. Eu não estou conseguindo ver, mas, enfim, depois eu vou fazer um agradecimento. Eu vi rapidamente ali o Jorge Farias, meu grande colega lá da Federal de Santa Maria, grande amigo. Vi a minha esposa, a Birba, querida, um beijo grande no coração, que entrou ali. E vi rapidamente o Vitalino lá de Santa Maria, Docélia, tem um grande trabalho de... Bastante gente agradecendo aí o senhor, elogiando, dando boa eu não noite. estou conseguindo ler, né? E eu estou bem emocionado de ter sido convidado, lembrado por você. Você é uma pessoa que era bem quieta, né? Muito quieta, e agora está conseguindo se autossuperar no sentido de ocupar o espaço público, né? Uma mulher, uma profissional que eu admiro muito, né? E é muito bonito de ver jovens servindo de referência para outros jovens, como foram os seus convidados nas 2 noites anteriores. Eu pude assistir, não ao vivo, mas eu pude assistir a gravação. Então, assim, ó, eu estou bem feliz, né, com esse convite, com a participação de todos vocês, e fiquem à vontade aí para entrar em contato. Eu gostaria de conversar fazendo uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, com um limite que a gente não consegue conversar como a gente gostaria, mas, enfim, esse limite já é precioso porque sem o qual a gente não poderia se comunicar. Mas, assim, ó, eu trabalho com mediação de conflito desde 1998. Provavelmente tenha sido, na época não tinha os recursos que nós temos hoje, provavelmente tenha sido o primeiro núcleo de mediação dentro de um curso de direito, né, no Brasil, provavelmente. Não tenho como afirmar isso, mas a gente conseguiu estabelecer no centro de uma cidade do Rio Grande do Sul, Cruz Alta, bem no centro, um núcleo junto ao 2º andar do edifício que sediava na época se chamava Banco Meridional, né? Hoje Santander. A gente aprendeu a relação da linguagem com a política e com a democracia a partir da presença constante do jurista, né, um jurista renomado internacionalmente, que na época estava na Universidade, na Unicruz, onde eu trabalhava. O primeiro curso de Direito que eu dei aula, digamos assim, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, foi justamente na Unicruz. E lá nós conhecemos Luiz Alberto Vará, um argentino, né, que trouxe para o mundo jurídico as categorias da psicanálise. E aí a gente começou a compreender uma relação entre a clínica e a política. A clínica no sentido de se inclinar, a clínica no sentido de fazer uma escuta. A grande diferença na democracia, nós temos formalmente no Brasil, ainda bem, um Estado democrático de direito, mas nós não temos ainda a altura dessa perspectiva, a democracia enquanto um dever ser, um devir, digamos assim, nós não temos ainda, Franciele, e queridos amigos, colegas, alunos, alunas, né, nós estamos acompanhando, nós não temos ainda famílias democráticas, escolas democráticas, né, com raras exceções, empresas democráticas, nós não temos ainda pessoas que internalizaram a cultura republicana democrática, segundo a qual somos todos iguais perante a lei. Essa seria a única igualdade, porque nós não somos iguais nas intenções, nos desejos, nos interesses, nas capacidades, nas habilidades, nós não somos iguais na nossa competência, no nosso gosto, no nosso, digamos assim, todos nós temos habilidades diferentes. Talvez seja algo o mais democrático que existe, e cada um de nós é competente em alguma coisa, tem alguma habilidade
o outro não tem. Então, nesse caso, a democracia no Brasil, para que ela seja, do meu ponto de vista, efetivada, ela precisa, digamos assim, cada um de nós precisaria internalizar uma capacidade de respeito ao outro na convivência. Portanto, a gente precisa aprender a conviver e a gente tem que aprender, reaprender, em alguns casos, a aceitar a outra pessoa do modo como ela é. Não precisa concordar com ela, não precisa defender a eliminação dela por ela ter uma opinião, um comportamento, uma atitude diferente da nossa. Então, digamos assim, o mundo jurídico nasce como uma forma de tratar os conflitos. Então, o direito é uma ferramenta, desde os primórdios, na Babilônia, na Mesopotâmia, no Antigo Egito, Roma, Grécia, na Índia, na China, no Japão, no mundo muçulmano, o direito foi criado como uma ferramenta para tratar os conflitos. Tratar os conflitos a partir do quê? Da linguagem. E por incrível que pareça, no Brasil, como é do teu conhecimento, né, Franciele, e é o que te dá a segurança jurídica para o teu trabalho, um trabalho extrajudicial, em conexão com o judiciário. Nós temos inúmeros profissionais do judiciário que fazem o melhor possível, né? Só que, como afirmou duas amigas que são desembargadoras do TJ do Rio Grande do Sul, a doutora Genaceia e a doutora Vanderlei, elas se sentem frustradas enquanto desembargadoras, né, com mais de 20 anos de atuação no judiciário. Elas se sentem frustradas, imaginem, justamente por quê? Porque é como se estivessem enxugando gelo. Porque a cada sentença, na maioria dos casos, não agrada nenhuma das partes. Não agrada a ambas as partes. Então, você imagina que cada sentença, ao invés de solucionar os problemas, segundo elas, há uma produção de maior demanda para o próprio judiciário. Ou seja, o conflito é como se cada sentença colocasse combustível na fogueira. Justamente por quê? Porque a sentença, por melhor que ela seja, ela é, né, pela capacidade da nossa magistratura do Brasil, a magistratura que mais trabalha no mundo, em termos quantitativos, esse trabalho ele não tem, digamos assim, alcançado êxito. Por quê? Porque ele frustra os operadores do direito, tanto os advogados como a magistratura, quanto os funcionários, na medida em que a sentença é uma resposta super inteligente para o pedido, para o pedido feito pela advocacia. Esse pedido, via de regra, normalmente é um pedido que é a superfície do problema. Porque os cursos de direito no Brasil, nos últimos tempos, eles não ensinaram, não prepararam os operadores que estão atuando há anos, não ensinaram a respeitar as pessoas do modo como elas são, a saber escutar. Então, até para fazer uma petição inicial, se você não souber escutar, você vai colocar os seus valores e não os valores do cliente dos advogados. O cliente dos advogados que estão nos prestigiando aqui, por exemplo. Então, veja bem, se você aprendeu a aconselhar, se você aprendeu a dar respostas, é o que você faz de melhor e é o que você coloca na petição. Mas você não aprendeu a escutar a pessoa que te procura. Então, o nosso trabalho, desde 1998, nos cursos de Direito, em várias universidades que a gente pôde participar, a gente tem procurado sempre transformar a sala de aula num palco, num laboratório, num espaço temporal de escuta empática. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário, fique bem à vontade, Franciele. Então, até aqui, ou não? Com certeza, professor, com certeza faz sentido. Até eu lembro muito, né, como que são as suas aulas, até
antes de eu finalizar aqui o meu pensamento, eu queria só passar aqui que tem uma aluna que já também que mandou uma mensagem para o senhor. Eu estava aqui olhando enquanto o senhor fala. Aqui ele falou, Marisete, ela é advogada. Falou aqui, ó, Franciele, eu sou advogada. Fui aluna do professor Mauro. Estou te conhecendo através do professor, estou feliz em te conhecer mesmo que virtualmente. Tem um monte de gente aqui que agradeceu, disse que é o senhor, grande professor, um monte de gente aqui, ó. Marisete, o Gabriel, aqui professor Israel, um monte de gente aqui, a Diocélia, acho que é lá do Rio Grande do Sul também, participei de alguns grupos de estudo ali com a Diocélia também. Então tem um monte de gente aqui agradecendo mesmo o senhor, com certeza o senhor é um grande professor, eu lembro muito das suas aulas, e elas realmente nos trazem a refletir. Elas não são aulas realmente de sentar ali, passar conteúdo, ela sempre nos fazia refletir, o senhor trazia isso para nós. Então o senhor, ele é um professor muito querido por todo mundo, e voltando ali atrás um pouquinho do que o senhor falou, a honra é toda minha de ter o senhor aqui hoje trazendo um pouquinho do seu conhecimento. E na área da mediação, o senhor foi aí, com certeza, um dos iniciantes também do movimento, como o senhor falou, imagina, 1998, quem sou eu aqui hoje para estar aqui, né, discutindo com o senhor sobre isso, assim, o senhor tem tanto a ensinar, assim, como o senhor, depois, quando o senhor me ensinou, o senhor já sabia tanto, né, então é muito bom ter o senhor trazendo um pouquinho desse conhecimento também, que vem lá do início, antes de toda a tecnologia, antes das coisas serem, né, como são hoje, a questão do direito, o senhor veio se transformando junto, né, vendo toda essa evolução. E quando a gente fala até da questão da construção de uma sociedade democrática, né, através da mediação, é muito importante refletir também o que seria, né, então, uma sociedade democrática. Realmente a sociedade democrática, ela é a pessoa, a sociedade, ela ser detentora do seu poder, ela ser autônoma da sua vontade, do seu poder. Então, o poder está com a sociedade. Então, isso que as pessoas realmente deveriam entender e ser trabalhado, que realmente as pessoas têm esse poder de resolver por si e não terceirizar tudo para o Estado, enfim, para o juiz decidir todas as questões da sua vida. Então é muito legal ter essas reflexões do senhor, que esteve no início desse movimento, que o senhor já passou por tantas pessoas, tantos profissionais, tantos momentos da mediação, e a gente fala ainda, muitas pessoas hoje desconhecem ainda a mediação, e ela não é nova. Então muita gente fala assim, um mercado novo. Ele é um mercado que está, de repente, num novo movimento, que as pessoas estão olhando mais para ele hoje também, porque temos a tecnologia, a gente consegue passar um pouquinho mais dessa informação, mas ele não é novo. A mediação, ela não é nova no Brasil, então ela é um movimento já que vem de muito tempo trabalhando, que ela vem se desenvolvendo, mas ainda temos uma cultura de litígio, ainda temos essa dificuldade, né, em implementar realmente as pessoas serem autoras da sua vida, serem realmente autônomas, né, de resolver os seus problemas. E conhecer, né, professor, que foi um pouquinho que eu falei ontem, as pessoas elas não conhecem as outras vias, para que seja realmente possível, né, trabalhar dessa forma, termos mais profissionais que auxiliem a comunicação dessas pessoas e as pessoas serem por si já autônomas de resolver por si. Então, é uma reflexão muito importante que a gente faz, porque realmente a mediação ela traz isso e é realmente essa visão que a gente fala também da sociedade democrática. Por quê? Porque a gente tem esse poder. A gente não precisaria terceirizar tudo. Algumas questões, com certeza, é imprescindível. A gente precisa do judiciário para muitas questões, mas não para tudo. Não para muita coisa que está lá. Então, essa é uma reflexão bem importante, assim, de trazer. E é muito bom que o senhor esteve em todo esse movimento, acompanhando essa evolução, tudo também na mediação. O senhor sabe como que era, ou quais que são, de repente, os obstáculos hoje, né, que impedem mais pessoas de estarem à frente desse movimento também, de estarem conhecendo. Hoje, é bem desafiador ainda para mim estar aqui também à frente. O senhor mesmo falou, o senhor lembra? Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais ouvinte. Acho que a gente é mediador sem ser, né? Eu sempre gostei muito de ouvir. Então, hoje, para mim, estar falando
É bem desafiador, mas eu vejo realmente que isso é muito importante. Então, passa um pouquinho de mim, que é mais fácil às vezes ficar quietinha, ficar trabalhando, ficar conversando no offline, mas a gente vê que realmente é importante a gente estar passando esse conhecimento para mais pessoas, está trazendo mais profissionais, está disseminando, né, o nome da mediação. Então, a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto por realmente motivos maiores, né? Então, não sei o que o senhor tem também, professor, assim, uma opinião do porquê ainda, né, a gente está com essa cultura que a dificuldade em disseminarmos de repente a mediação, essa dificuldade das pessoas a estarem trabalhando, né, dessa forma, essa cultura, o senhor que acompanhou há tanto tempo, assim, qual que é a sua opinião? O outro dia eu fui desafiado pela turma da primeira fase, né, o pessoal que está entrando no curso de Direito da Uniavan em Itapema. Fiquei pensando, estou ainda pensando, né, vai fazer 6 dias. 5 dias. Estou pensando ainda o que eles falaram e eles perguntaram assim, por que eu dava aula do modo como eu dou aula, né, dialogando, certo? Fiquei pensando nisso, por que eu dou aula desse modo, né? Daí eu fiquei pensando em alguma coisa eu falei na oportunidade, falei na aula anterior também, que o meu propósito, assim como de vários colegas nesse momento, dentro das universidades, é preparar essa geração de alunos para que possam, digamos assim, navegar nesse momento que se fala em metaverso, se fala em inteligência artificial. A inteligência artificial veio com força, está mudando todas as profissões, criando novas profissões. E isso aí, por um lado, se a gente não se preparar, não se unir, não cooperar, não adotar solidariedade, bate o pavor, né? Bate o pavor assim como bateu o pavor na humanidade em todos os momentos que houve grandes mudanças, né? As grandes mudanças da humanidade surgiram com as pandemias, com as guerras, com as revoluções, e nós estamos vivendo um momento que talvez a gente entenda daqui a, sei lá, 40, 50 anos, talvez a gente tenha uma noção do que está acontecendo. O fato é que a gente precisa não ser substituído pelo robô em qualquer profissão. Nós vamos ter que aproveitar a inteligência artificial para, se possível, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Principalmente aquelas que fazem serviços difíceis, serviços perigosos, insalubres. Então, a gente vai ter que precisar... esse advogado tradicional, ele já está sendo substituído pelo chat GPT, ele está sendo substituído pelo metaverso. Até o Facebook trocou de nome, agora é Meta. Tá todo mundo, até os juízes vão ser substituídos, juízes tradicionais. Então, como é que a gente vai sobreviver? A intenção que eu tenho na sala de aula, enquanto profissional e também preparando, formando mediadores de conflito, né, em várias cidades do Brasil, tem sido essa, né, da gente desenvolver algo que nesse momento, não sei daqui a 2 anos, mas nesse momento a inteligência artificial não consegue ainda, né, talvez consiga, mas nesse momento é a gente se tornando cada vez mais empático. O que é isso? A maioria de nós aprendeu a ser simpáticos, achando que a simpatia ajuda os familiares, os clientes, os pacientes, as pessoas que são atendidas nos CRAS, CRES, que são atendidas nos núcleos de prática jurídica, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Judiciário, nas clínicas de psicologia. A gente aprendeu a ser simpático, achando que é a melhor forma de ajudar alguém. Na verdade, inclusive, é um dos capítulos do livro que eu lancei recentemente, que é a mediação pela Lumen Juris, né, a editora, lá no Rio de Janeiro. Eu lancei esse livro sistematizando a minha experiência daquilo que dá certo e aquilo que não deu certo desde 1998, mediando conflitos, fazendo com que a linguagem se torne mais democrática possível, né? E um dos capítulos
que eu aprendi, errei muito no início, errei no sentido de ignorar, né, de ignorante, ignorava. Eu achava que, sendo simpático, eu ajudava as pessoas. Então, a gente fazia tudo errado, né? E hoje a gente nota que a simpatia, ela tem que existir, mas ela é um segundo passo, um segundo momento. O primeiro momento é a empatia. E a empatia é você suspender provisoriamente, no momento da escuta, do acolhimento das pessoas, você suspende os seus valores. Eu tento suspender momentaneamente as minhas crenças, a minha ideologia, aquilo que eu entendo por certo, aquilo que eu entendo por errado, aquilo que eu entendo por justo. Eu tento suspender e me colocar esvaziado de sentidos para escutar aquela pessoa. Isso é muito difícil de fazer, certo? É muito difícil de fazer, a gente leva muito tempo, porque a gente precisa aprender ou reaprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é, sem julgar ela. Sem julgar ela. Então, travou aqui para mim. Semestre passado, a gente fez o semestre passado, a gente fez... Tem um ruído estranho. A gente fez várias simulações, lá inclusive na sala Google do Colégio Ano, inclusive a participação de um advogado que foi um aluno, um querido aluno de pós-graduação, que atua em Itapema, na UAB local, né, o Luiz Otávio, com a presença dele, a gente fez várias simulações de como é que se acolhe alguém, como é que se escuta alguém, como é que se pergunta, né? Digamos assim, como é que se respeita a condição de quem está com um problema, que procurou, no caso, o advogado, o psicólogo, o analista, né? Enfim, procurou alguém. E essa procura é um grande momento de... É aí que vem uma diferença enorme com a inteligência artificial nesse momento, né? Estou falando em 2023, daqui a um tempo, provavelmente vai me atualizando, mas nesse momento eu tenho a impressão que o que as pessoas mais procuram, certo, é serem escutadas. Ouvidas, as pessoas estão ouvindo. Há uma diferença entre ouvir e escutar. E a diferença está precisamente nesse ponto. Qual é o ponto? A maioria dos profissionais das universidades no mundo ocidental aprenderam a escutar com o ouvido e principalmente com o intelecto. A explicar os sentimentos, mas não a sentir os sentimentos do outro. Então, a empatia não é apenas repetir, como muita gente repete e escreve, se colocar no lugar do outro, porque eu não acredito, pela minha experiência, aí, estou com 62 anos de idade, né, é impossível a gente se colocar no lugar do outro. Agora, o que a gente pode fazer, sendo empático, é fazer com que a pessoa sinta que você está presente. Que você está presente, que você não está no WhatsApp, você não está pensando nos códigos de barra lá para pagar, que você não está pensando em outras coisas, que você está à disposição daquela pessoa. Essa energia é uma energia que, além de fidelizar o cliente, o paciente, além de fidelizar, vai indicar pessoas para procurar você novamente. Por quê? Porque é uma pessoa que saiu de casa com um problema. Muitas vezes, que nem você falou, né, Franciele? A maioria das pessoas, ela não aposta em si própria. Ela não tem autoconfiança. Porque, por não vivermos numa democracia real, que as pessoas internalizem, que as autoridades sejam democráticas, né? Nós vimos aí na pandemia, né, os partidos políticos todos se voltaram a utilizar os recursos para a eleição, ao invés de colocar os recursos no fundo partidário, no fundo eleitoral, no SUS, Sistema Único de Saúde. O que fizeram?
pensar na sua reeleição, na sua eleição, enfim. Então, veja bem, as autoridades não são democráticas. As autoridades, na sua maioria, com raríssimas exceções, elas pensam no seu projeto imediato de poder, e onde há poder, não há amor. A mediação é um ato amoroso. É um ato amoroso, é um reencontro amoroso, como dizia o nosso querido ilustre Luiz Alberto Vará. Aprendi muito com esses dois argentinos, Luiz Alberto Vará e o Vesula, né? Vesula, quem atua na área de mediação, conhece bem. O Vesula, pelo Ministério da Justiça, nos ajudou a implementar no Brasil um projeto Justiça Comunitária. Formamos mediadores aí em várias cidades, em vários mediadores que estão atuando até hoje, desde 2011, certo? Pessoas que transformaram a sua própria vida, ao transformar a sua própria vida, transformaram a vida das outras pessoas. Isso aí é fantástico a gente poder, que até acho que o nosso colega aqui, o Israel, acho que ele deve estar preparando um trabalho para recuperar Israel, o Jaua, que nos ajudou, né, pós-doutor em psicologia, nos ajudou a implementar um projeto maravilhoso aí, com esse auxílio fantástico do Vesula, que, por meio de uma política pública, veja bem, quando o recurso público ele é bem investido, ele tem resultados, né? Que é a formar os mediadores nos bairros com maior índice de conflitos, nas escolas, entre vizinhos. Então, ao invés de tudo isso parar no judiciário, as próprias pessoas, né, até o projeto Polícia Comunitária, a própria Polícia Militar residindo no bairro, com a viatura preparada em mediação de conflitos, isso aí existe, né, em vários lugares do Brasil e do mundo, e é baratíssimo, muito barato. Então, essa questão de procurar o judiciário... Interromper um minutinho só, para mim perguntar para o pessoal se está saindo bem o seu som. Porque para mim está dando umas travadas aqui, uma interfonia, mas eu tenho medo desse... Está dando uma... Não sei se o senhor está... Desculpa, só com o seu celular, tem mais algum aberto aí junto? Não, está tudo certo aqui. Agora até parece que melhorou, não sei se alguém pode ajudar aqui para colocar nos comentários mesmo. Se está dando para ouvir bem, agora até parece que voltou. Mas antes dava uma travada aí, uma interfonia um pouquinho na fala do senhor. Mas, não sei. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo. Dá para entender, mas às vezes dá uma travada assim, mas está dando para acompanhar o raciocínio. A Kênia aqui falou que está tudo certo. Um ruído só. Não está bom. Está dando para entender, seguir a linha do raciocínio, mas às vezes dá uma travada. Mas não tem problema. Aproveitando aqui, ó, essa Kênia aqui, ó, já mandou também, tá? Apaixonada pela mediação. Que bom, Kênia. Estou feliz. Mas então, por que a maioria das pessoas diz assim, ó, quando você vai fazer um negócio, você sempre vai observar o preço, a qualidade do serviço e a rapidez, né? Na hora da gente pensar em, digamos assim, em efetivar o acesso à justiça, entendido como um direito humano fundamental, mais expressivo da nossa Constituição Federal, a gente pensa, e a maioria dos operadores do direito pensam numa porta única, que é o judiciário. Não, a partir de 1988, né, a Constituição Federal, ela nos sugere que nós temos duas jurisdições, duas formas de fazer o direito. A primeira delas, e a mais conhecida, é a estatal. Mas não é só essa. A Constituição Federal, sendo bem lida e bem interpretada, desde o seu preâmbulo, indica que há uma forma muito maior, e é essa que é a grande oportunidade de mercado, de trabalho, ajudar as pessoas a ganhar o seu dinheiro rapidamente, diminuir o volume de ações judiciais no Brasil, que é a jurisdição, alguns chamam de privada, extrajudicial, outros chamam de comunitária. Ou seja, além do Estado, nós temos um sistema garantido na Constituição Federal e referendado no novo CPC, novo Código de Processo Civil,
né, que dá conta de que o acesso à justiça ele pode ser feito num sistema multiportas, seguindo a experiência exitosa dos Estados Unidos, em que 90% dos advogados dos Estados Unidos não procuram o judiciário, resolvem as coisas, certo? No âmbito extrajudicial. Por uma série de razões que a gente precisaria de muito tempo. Cada país é um país, cada país tem uma história, mas o nosso país, por exemplo, em 1824, nos artigos 160 e 171 da Constituição, já orientava, 1824, orientava os advogados a resolverem os problemas antes de 24. Então, nós chegamos hoje, né, em 2015, com a lei de mediação e o novo CPC, com a mesma ideia. Veja bem como é difícil mudar uma cultura. Eu estou bem mais animado, porque se a gente olhar logo atrás, 2010 para cá, hoje nós temos mais de 5 mil mediadores e conciliadores cadastrados no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nós temos aí nos estados brasileiros, Santa Catarina, em especial, tem um excelente trabalho, né, em várias comarcas. Nós temos os Sejuscs na área estadual e na Justiça do Trabalho, e temos o Sejuscom da Justiça Federal, que são profissionais preparados para evitar a ação judicial, ou se ela estiver tramitando, em andamento, é possível suspender e encaminhar para mediação dentro do judiciário ou fora. Nós temos os recursos, nós temos os instrumentos. O que nós precisamos acelerar um pouco, amadurecer, é compreender que as pessoas precisam confiar mais em si próprias para resolver os próprios problemas que elas foram protagonistas, e buscar apoio dos advogados, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, certo? Sem precisar demandar 100% das questões para o judiciário. É possível fazer isso. É muito possível, desde que a pessoa confie em si própria, confie no advogado, confie na advogada, os demais profissionais da área da saúde, na área social, e que as pessoas estão minimamente preparadas e abertas para isso. Então, essa busca do judiciário é uma espécie de superego da sociedade. Você não confia em si e você quer terceirizar as responsabilidades até para em que horas vão buscar o filho na escola, se o filho vai ficar morando com a avó materna ou paterna. Isso aí, no judiciário, a magistratura estudou muito para as questões complexas que as famílias não têm condições de resolver. Essas questões, as famílias têm condições de resolver, né? Basta uma informação de um profissional, né, atento, que esteja por perto e mire nas pessoas, não na ação judicial. Isso que a gente procura trabalhar em sala de aula. Se concentrem nas pessoas, no sentimento das pessoas, nas necessidades das pessoas, nos desejos, nos interesses delas. Que o diálogo vai acontecer. Se vai resolver ou não, esse é um problema que vai depender delas. Se ela não for um psicopata, ela vai querer resolver o problema. Agora, com psicopatia aí é outra área, né? E ela vai querer brigar, vai querer confusão, vai querer encontrar o ex-sócio da empresa na frente do juiz, a ex-esposa na frente do juiz. Isso aí, nós somos comandados pelo nosso inconsciente. Então, a pessoa na mediação, ela começa a tomar conta daquilo que ela é responsável, pela sua vida. Então, o nosso trabalho é um trabalho difícil no Brasil inteiro, né? Que é o trabalho de fazer com que a pessoa pegue as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos, e não terceirizar para o pastor, para o padre, para o professor, para o juiz, para o delegado, para o líder da comunidade, né? Tente fazer isso. A democracia só vai ser efetivada se houver autonomia das pessoas. Se as pessoas continuarem dependentes dos partidos políticos, de várias lideranças, as pessoas elas não vão conseguir efetivar a democracia. E essa democracia vem da onde? Da oportunidade, da circulação, da fala.
Então, o ambiente circular, o ambiente que todo mundo se olha, todo mundo fala, isso pode ser uma sala de aula, se houver condições, se ela não for apertadinha, né? Pode ser num sindicato, pode ser uma associação, pode ser nas associações que congregam a indústria e o comércio. Ali o grande modelo que está sendo implementado no mundo é a arbitragem para a área empresarial, né, que as empresas possam procurar as associações comerciais, industriais, o agronegócio e resolver as suas questões nesse ambiente e não no judiciário. Uma série de razões, né, de sigilo, de rapidez, de custas e principalmente, né, de segredo daquela indústria, daquela marca. Sabe que é muito legal, professor, trazer e até frisar um pouquinho na fala do senhor agora. Até eu gostaria de fazer um pouquinho mais algumas pontuações. Até eu acho que voltando até a forma que o senhor dá aula, tudo mais, o que acontece? As pessoas, elas são postas a pensar, né? Então, são tiradas um pouco de uma zona de conforto. As pessoas hoje, elas não querem ser colocadas a pensar, realmente refletir sobre a sua vida, sobre resolver o seu problema, sobre como que está a sociedade, como que a gente deveria trabalhar diferente. Então, tudo o que requer uma mudança, tudo que a gente vê que é novo, que exige realmente uma reflexão maior, as pessoas elas acabam não querendo fazer. Acaba tornando, né, o que a gente sabe que tem uma questão de alienação, né? Inclusive, assim, que as pessoas, elas só seguem o ritmo como que é posta a elas pensar, elas seguem o mesmo caminho, elas não pensam o que realmente deveria ser feito. Será que é esse caminho que está todo mundo indo que eu deveria ir? Será que porque está todo mundo fazendo o que eu deveria fazer? Será que não tem um caminho melhor? Só que quando, pelos pequenos detalhes, quando na aula do senhor, por exemplo, a gente é colocado a pensar, não era uma aula que a gente sentava e ficava ali ouvindo e anotando e bem fácil, não precisava fazer nada. Não, o senhor colocava realmente a gente refletir, pensar, conversar, então tirava da zona de conforto. Isso realmente é desafiador. E hoje, isso a gente vive na sociedade também. Quando a gente escolhe uma mediação, escolhe trabalhar dessa forma, foi a que eu, inclusive, trouxe ontem com o Henrique também na nossa live. A mediação é o caminho mais fácil? Não. Muito pelo contrário. É mais fácil você pegar e jogar, escrever uma petição e jogar para o judiciário e deixar. Mais fácil. Agora, o que é melhor? O que realmente a gente precisa refletir sobre isso? E realmente nós sermos autônomos da nossa vida, da nossa vontade, ter a nossa autonomia, tomada de decisão e refletir sobre como que é a melhor forma de decidir isso, como que eu consigo seguir a minha vida, o que eu preciso fazer, como que eu consigo sentar e colocar realmente no papel o que as pessoas precisam. Só que isso é difícil a pessoa sentar e fazer. Tudo é mais desafiador. Então, essas questões realmente para a gente construir essa democracia, as pessoas serem realmente autoras da sua vida, terem realmente essa liberdade, exige que elas também tenham um papel mais ativo, que elas realmente sejam mais ativas na sua vida, que não terceirize, que nem o senhor disse, para um professor, para um juiz, para um pai, que seja realmente autônomo da sua vida. Então, isso está em tudo. E outra questão também que eu queria já apontar que o senhor falou e que eu acho que é bem importante que a gente queria trazer nessa live é da quantidade, né, de opções, de oportunidades, enfim, que a mediação ela proporciona hoje. Porque a gente tem até uma linha, às vezes, de entendimento, e a maioria das pessoas até tem essa ideia, e até eu peço perdão, ontem uma menina fez uma pergunta na live, eu acabei não respondendo e já aproveito para responder hoje. Ela perguntou, precisa ser advogado? Precisa ter curso de direito? Precisa ter OAB? Por quê? Porque as pessoas elas estão voltando só realmente para esse lado do direito. E sim, temos uma missão nessa questão de judicializar, temos uma missão de desafogar o judiciário e tudo isso. Mas não é só isso. Então, respondendo até a aluna ontem, não precisa ter OAB, não precisa ser advogado, não precisa ser formado em direito.
e nem, inclusive, ter formação superior se você for atuar no extrajudicial. No judicial, sim, a gente sabe que precisa ter um curso superior em qualquer área de formação, não precisa ser no direito, pode ser psicologia, pode ser, enfim, qualquer outra área que esteja, né, a expertise da pessoa que vai atuar. Então, já respondendo, e no extrajudicial não tem essa necessidade de ter um curso superior. Por quê? Porque a mediação, ela é muito mais do que só o processo. Ela está realmente, como o senhor falou, ela está numa comunidade, ela está dentro de uma escola, ela está, enfim, em situações que eu trabalho muito também, questões de empresa, junto com funcionários, junto com sócios. Então, é muito mais, né? O que a pessoa realmente precisa ter é a expertise na sua área, e aonde tem pessoas, tem conflitos, então a gente está auxiliando essas pessoas. Então, até eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho mais sobre isso, até porque o senhor tem muita experiência, porque realmente a mediação, ela está em tudo. Ela tem N opções hoje no mercado, né? Para diversos profissionais. Não, bem lembrado. Veja bem, nós temos, me corrijam aí quem tiver com dado mais atualizado, mas a gente pode ter, no Brasil, 5 mil e tantos municípios, talvez tenhamos cerca de quase 16 mil cartórios e tabelionatos. Os cartórios e tabelionatos podem e são um grande campo já, até com legislação, com resoluções. Os tabelionatos e os cartórios são um grande campo de trabalho. As imobiliárias, né? Um grande campo de trabalho, porque quem vai coordenar uma assembleia, um condomínio, vai tratar com um conflito, né, de direito de vizinhança, certo? Então, digamos assim, é algo que você pode agregar a qualquer profissão, qualquer profissão que trabalhe com seres humanos, né? Ou até quem trabalha com tecnologia, você vai fazer um avatar e vai colocar os avatares conversando no ambiente do metaverso. Tem gente que é capaz de dar melhor ali, conversando nessa vibe do que pessoalmente, né? Então, a mediação ela pode estar presente no Judiciário, no Ministério Público, está presente na Defensoria Pública, está presente nas escolas, universidades, né? Está presente aonde tiver um ser humano que queira escutar a outra pessoa. Então, é o aprendizado mais difícil que eu noto em mim e nas demais pessoas que a gente tem trabalhado, é fazer com que a gente não julgue a pessoa. A maioria de nós foi acostumado, né? Veja bem, nós somos sapiens. Há 70 mil anos atrás, houve, né, naquele livro do Harari ali, Sapiens, uma breve história da humanidade, ele coloca ali as 3 grandes revoluções que a humanidade enfrentou e está passando pela terceira. A primeira é a cognitiva, a segunda é o surgimento da agricultura, e a terceira, que está em curso, é a técnico-científica. Há 70 mil anos atrás, o Sapiens conseguiu eliminar as demais espécies e causar grande impacto no planeta Terra a partir do momento em que, né, o fogo foi descoberto, os alimentos passaram a ser cozinhados, o organismo foi se modificando, o intestino, que é o nosso grande cérebro, o intestino, e aí houve mais energia para o cérebro começou a se desenvolver uma capacidade infinita em relação às demais espécies, e fez com que desenvolvesse a linguagem. Então, quanto mais a gente desenvolve a linguagem, mais desenvolve o cérebro. Quanto mais desenvolve o cérebro, mais desenvolve a linguagem. Então, bem dessa época, há 70 mil anos atrás, a utilização da linguagem para criar ficções. Então, você começa, aí que entra a política, linguagem e política. Naquela época e hoje, linguagem, política e democracia. Vem naquela época a criação de ficções. Hoje, por exemplo, uma grande ficção, a que mais deu certo, é a nossa crença no dinheiro, na cédula. Todo mundo acredita que aquele pedaço de papel ali pode
pode comprar, tem força de compra de 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar mascavo, né? 1 quilo de banana, 1 quilo de massa. Todo mundo chega lá no mercado, a pessoa tem a mesma crença. Tem a mesma crença. Então, isso aí é o Sapiens. Criou uma crença no pedaço de papel. O Estado é uma crença. O Estado não existe. O que existe são pessoas que ocupam funções, né? São seres humanos que ocupam funções. Mas a gente acredita na existência do Estado. A gente acredita em muitas coisas. A democracia. Alguém aqui já saiu para jantar, para almoçar com a democracia, com o Estado? Não é possível. Então, você cria uma expressão e os sapiens acreditam nela e seguem aquele líder religioso, líder político, líder, né, do campo filosófico, seguem o campo da psicanálise, seguem. A partir do quê? Da linguagem. Então, a linguagem, quando ela se transforma num instrumento de poder, ela não é amorosa, ela produz violência, coerção, violência simbólica e também física. A linguagem que nós estamos propondo, né, o diálogo como uma grande ferramenta de tratar adequadamente as pessoas envolvidas no conflito, dialogar pressupõe saber escutar. Escutar pressupõe que você deva acolher aquela pessoa sem julgar ela e sem comparar ela. Se você comparar um familiar seu, se você comparar um colega seu, se comparar namorados seus, comparar pais, mães, avós, professores, toda comparação é uma forma, por meio da linguagem, de violência. O que nós estamos propondo aqui é que a gente se desenvolva num plano de uma linguagem que saiba escutar antes da gente falar. Porque determinadas palavras magoam as pessoas, né? Palavras soltas ao vento não voltam mais. E a gente magoa justamente quem? Quem a gente mais convive, quem está mais próximo o tempo todo. Familiares, colegas, a gente magoa muita gente pelo uso inadequado das palavras. Então, isso aí é a coisa mais difícil que eu acho na vida, que é a gente aprender a escutar alguém sem julgar e sem comparar. E segurar aquele conselho. Porque, veja bem, o que acontece? Nós somos muito parecidos. A gente produz violência nas coisas mais simples, né? Eu costumo utilizar esse exemplo que é onde eu aprendi. Tu chega num velório e se tu não sabe o que fazer, abraça a pessoa e fica do lado dela. Se tu não souber o que falar. 99% das pessoas que falam produzem violência naquela pessoa. Mas não é a nossa intenção produzir violência. Mas nós produzimos violência. De que forma? Ela começa a falar e você conta a sua história. Você não escuta ela. Você não escuta ela. Você é uma concorrência pela pior história. A gente acha que isso vai confortar a pessoa. Na verdade, nós estamos sendo violentos. Então, a democracia ela não consegue se efetivar se a gente não investir na comunicação não violenta. É o título de uma obra fantástica do psicólogo Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que mais curou pessoas no mundo sem utilização de remédios. Mas ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com Freud, com Lacan, com Carl Rogers, seu grande professor. Ele aprendeu com a base, né? A cura vem pela fala. Se a gente não tiver a oportunidade de falar a nossa dor, a gente não cura. É isso, né? Gostaria de compartilhar com vocês. E assim a gente dá vontade de ficar falando aqui por horas, né? Meu Deus, agora eu estava cuidando aqui, o tempo também vai se aproximando do final, aí, meu Deus, parece que tem tanta coisa ainda a ser dita, né? Depois, quando a gente começa a falar, não para mais. Deixa eu só... Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver, eu já
Hoje eu me lembrei, às vezes eu esqueço de olhar o chat aqui, estou iniciante nesse negócio de lives aqui, né? Então, às vezes eu esqueço e peço desculpa se alguém manda alguma pergunta e eu não responder, me chama depois. Mas eu vi que tem alguém aqui que perguntou se precisava de concurso público para fazer mediação, para ser mediador. Então, acho que foi a Kine aqui, né? Então, só para responder essa pergunta, não precisa. Inclusive, dependendo também da área, né? Tem algumas instituições públicas que fazem, sim, contratação por meio de concurso, mas é bem fatos isolados. Mas para ser mediador mesmo, não tem necessidade. É o que eu falei um pouquinho também. Para ser mediador judicial, precisa ter 2 anos de uma graduação superior, não precisa ser em direito, pode ser em qualquer área de formação. E ter os cursos do CNJ, alguns regulamentos um pouquinho mais criteriosos. Para ser mediador extrajudicial, não precisa ter formação, não é por concurso público. Você precisa sim ter um curso, né, para aprender a ser mediador, aprender técnicas, teorias, enfim, um vasto aprendizado aí que a gente tem, né, para aprender a ser mediador, a gente desenvolver algumas habilidades que a gente precisa, e isso a gente nunca para, né, nunca para de se desenvolver, de aprender. Eu acho que o trabalho do mediador, ele está sempre precisando de atualização, a gente está precisando sempre se melhorar para conseguir cuidar do outro também. Então, não tem necessidade, tá? Só para responder, de ser por concurso público. Se você quer realmente ser mediadora, você precisa, enfim, buscar, né? Entender qual área que você quer atuar, buscar um curso, então, que te auxilie nessa questão dos técnicas, enfim, que te ensine, que te forme como um mediador, mas não é necessariamente por concurso público e nem tão criterioso como o judicial, né? Mas até aproveito, como agora aqui fica um pouquinho corrido para mim explicar certinho, e agora a nossa live está terminando também, no dia 16, agora, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer um workshop. Então, eu convido essa aluna até que perguntou, ela se inscrever, tá o link aqui na minha bio, e participar. Porque nesse workshop eu realmente vou explicar todas essas questões. Quem que pode ser, o que que precisa, realmente falar um pouquinho mais da prática da mediação, né? Para que possa trazer mais profissionais realmente entenderem como que eles podem atuar na mediação. Então, aproveito aqui já para deixar o convite e a gente conseguir explicar um pouquinho mais com calma. O Emerson aqui também mandou uma mensagem, ó. O não julgamento é uma grande forma de atuar com qualidade. Exatamente, Emerson, é isso aí. Gostar de pessoas é um pré-requisito. Espera-se, né? Com certeza. Aqui a Kenia lhe agradeceu, então. Obrigada, quero mais. Fico muito feliz aqui, né, professora? A gente vai se encaminhando para o final. Então, para não sermos cortados, aí vou aproveitar para te agradecer mais uma vez. Agradecer pela interação do pessoal aqui também com as perguntas. Tenho certeza aí que o professor também se coloca à disposição para o que precisar. Eu me coloco à disposição. Vou me esforçar para estar mais presente aqui também nas redes. Eu acho isso também bem importante. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi bem valiosa toda essa nossa troca, né, professor? Foi muito bom ter você aqui, presente depois de tanto tempo, né? A gente conseguir estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento juntos aí na live. Agradecer, então, de coração aí a presença do senhor, de todo mundo aqui que participou conosco. Viu, Franciele? Tem uma pessoa que mandou um abraço para ti, a Milene. Ela faz tortas da Mi, está no Instagram. Ela disse que te adora, uma querida pessoa. É a Mi, com certeza. É tortas da Mi, doces da Mi, alguma coisa assim. Nossa, uma delícia. Ela é uma querida. Obrigada. Um abraço para ela também. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado, me coloco à disposição. Obrigado pelo convite e pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Fico à disposição aí para tirar dúvida do pessoal também. Obrigada e uma boa noite, um bom final de semana. Obrigada por sexta-feira à noite aí, né? Estar presente, estar conversando esse horário aí conosco. E aos alunos do professor aí também, né? Por estarem presentes. Uma boa noite. Tchau, tchau.